Eu, como a alma, the embodiment of peace, love, um purity, ponto de luz, a corporificação de paz. I connect with the thoughts. Eu me conecto com os pensamentos, a alma suprema. He is supreme because he is ever pure, he is purifier. O Deus Supremo é sempre puro, ele é o purificador, He is the creator, ele é o criador, he is the ocean, and ele he is é the bestower. o oceano e é o doador. As much I connect, Quanto mais eu me conecto, I receive. quanto mais eu me conecto, eu recebo e acumulo internamente. And like Father, constantly bestow E assim como o Pai, constantemente eu passo a doar and become a charitable soul. e torno-me uma alma caridosa. I am a charitable soul. Eu sou uma alma caridosa, Continue to maintain this awareness eu continuo a manter essa consciência so that your heart is big and generous. e assim seu coração pode se tornar maior e generoso e você pode então constantemente doar. Om Shanti. Om Shanti. जिसका प्रसन्नचित होता है ना, A velocidade do desperdício na mente e no intelecto daqueles que são contentes गति फास्ट नहीं हो, não será rápida. Eles serão constantemente gentis e होने के कारण humildes. Por serem humildes, eles vão dar a todos a serenidade da sombra, da felicidade e contentamento. की छाया में शीतलता देंगे, कैसा भी आग समान Não importa como eles estejam, queimando como fogo ou como com um गरम दिमाग का temperamento alto, esquentado, ele possa ser, eles ficarão serenos ये वह sob essas vibrações de felicidade. शीतल हो जाए, कमजोरी क्या आती है Qual वैसे é a fraqueza que aparece, que surge? Geralmente, vocês avançam muito bem. Por si sós, vocês avançam muito bem. Mas, quando vocês entram em relacionamentos e conexões com outros, दूसरे की ao ver, ouvir e falar das fraquezas dos outros, vocês entram, vocês ficam sob a influência deles. प्रभाव में आ जाते, जो फिर Vocês então dizem, esse aqui fez isso, aquele outro fez aquilo outro, porque eu também fiz. इसने कहा तभी मैंने कहा, Aquele outro falou isso também, por isso que eu falei. Aquele outro disse 50 vezes, mas eu só falei uma vez. बहुत मीठी मीठी Então você coloca palavras muito doces na frente de Baba, do pai. Você diz, Baba, você pelo menos deveria entender um pouco. बातें करेंगे, Quanta tolerância eu vou ter que ter? Ainda estamos somos feitores de esforços, então nós sentimos um pouco. Não sentiríamos? Vocês começam a se explicar ao pai dessa maneira. Vocês contam muitas histórias àqueles que são os instrumentos aqui. ऐसा था ना, ऐसा था ना, Foi assim, foi assado, você... Então, gira o rosário de foi assim. Baptada constantemente dá o sinal que vocês têm que falar इशारा sobre tais coisas rapidamente, em poucas palavras. तो क्षर में वर्णन करूं,
लंबा वर्णन नहीं करूं। E não dar explicações longas. Coisas inúteis geralmente têm tempero, elas são muito entretenedoras, assim como na comida também, vocês gostam de algo doce, e comida azeda, muito, a vinagrada, muito, vocês gostam muito. जैसे खाने में Entretanto, se ela for simples, se ela for मिर्ची वाली plena, você vai dizer, nós comemos isso o tempo inteiro de qualquer modo. और फीकी हो, शादीशुदी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बात Então, enquanto avançando, o seu interesse em ouvir, falar e fazer coisas inúteis e ter pensamentos inúteis, eles aumentam. O seu interesse aumenta. इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं Aí você então pensa, eu não queria, लेकिन सुना mas os outros queriam me contar. मैंने कहा अच्छा Então eu falei, ok, deixa eu ouvir eles, deixa eu ouvi-los para que os corações deles possam ficar tranquilos. Então, o coração dos outros fica vazio, mas você enche o seu coração. थोड़ा थोड़ा दिल में Ao repetidamente preencher o seu coração um pouquinho, você cria os sanskaras. बन जाता है। और जब संस्कार Então, जाता है quando você tem esse sanskara, você sequer percebe que aquilo está errado. महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। ये व्यर्थ संस्कार Esse sanskara de desperdício inútil termina com o poder de julgamento no seu intelecto. Com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa o mundo novo. Alma caridosa. Renunciem respeito temporário e perecível e permaneça estável no seu autorrespeito. Permaneça humilde e continue a dar respeito aos outros. Essa forma de dar torna-se uma forma de receber. Dar respeito a outros significa colocá-los à frente e pôr neles ânimo e entusiasmo. Quando você dá a eles o tesouro do ânimo e entusiasmo, felicidade e cooperação o tempo inteiro, você torna-se uma alma caridosa para sempre. Enthusiasm, happiness, and cooperation all the time. You are made into a charitable soul for all time. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Om Parivar. Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é dia 25, com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa o mundo novo. O tópico de hoje, alma caridosa. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti todos. Is everyone okay? Todos estão bem? Todos estão se sentindo bem? Estão ok? Soul, right? Todos almas caridosas, certo? Being together in family worldwide. Estar juntos em família Big joy and é uma grande felicidade. happiness with each other. Compartilhar felicidade uns com os outros. Inspiration also. Muitas inspirações também. When I was in England, one Quando eu estava na Inglaterra, came and said to me, uma senhora veio e me "When disse, I see you every evening, quando eu a vejo toda why noite, don't you come every evening?" eu digo, por que que eu não posso vir toda noite? You come every Eu vejo você toda... evening. Então, por você vir
toda noite, então eu penso, por que eu não deveria vir, já que você vem toda noite? Então, na idade da confluência, Baba, I'm using word gets for us and gives us ele nos dá, the title of charitable soul. ele pega e nos dá o título de uma alma caridosa, porque It is everything what we do actually. qualquer coisa que fazemos, não há nenhum outro interesse nas coisas que fazemos. Status, Interesse de status, interesse de receber dinheiro, ou ter dinheiro, não. but just Mas love, simplesmente muito amor, feelings, sentimentos puros. everything we volunteer. Então, a tudo que nós nos voluntariamos. Imagine many of Imagine, when muitos I de got to nós, know Baba, quando eu passei a conhecer Baba, o que ele estava fazendo. Father, and I have to Ele é follow. meu pai, eu tenho que segui-lo. So I offered Então, my eu life to Baba ofereci a minha vida a for Baba service, no? para o serviço do mundo. So we offered Então, within this organization, nessa organização, we volunteer. cada um de nós nos voluntariamos. And as Baba said in one E of como Baba dizia em uma das murlis, no começo nós ouvimos isso, that your treasure, que o tesouro de vocês na idade da confluência, of course, whatever according to our fortune de, we have, de acordo com a fortuna que nós temos, specialty or a skill, especialidade ou habilidades que tenhamos, we use it for Baba's service. nós usamos para o serviço de Baba, mas Pure thought, elevated thought. mas esses pensamentos elevados, sentimentos elevados, So offering of então oferecer tudo isso, service nossos to Baba. pensamentos para Baba. I had this question today that Eu ouvi essa pergunta hoje, que should we create a good atmosphere deveríamos criar uma boa atmosfera primeiro e depois falar, ou falar e aí com a fala criaríamos uma atmosfera. so I had this thought. Então, eu tive esse pensamento. Então, In London, quando eu estava em Londres, I had only 4 or 5 minutes because I Eh, had to leave. 4, 5 minutos, eu tive que ir para o aeroporto, eu só tinha uns 4, 5 minutos, então eu pensei, o que fazer agora? 2,000-3,000 people. And I could see there were a lot of locally Tinha muitos lá, foreign people, there were a lot of Indian muitas people. pessoas lá, muitos indianos, muitos VIPs. Foi um público muito bom, as 2.000 pessoas. Então eu perguntei para eles, Everything has to be go through lá technicians and it's a very well planned foi program. tudo muito bem programado, os programas muito bons. Então For a minute, do anything eles não deixavam você fazer program. So I had qualquer coisa que não estava no programa. Então eu perguntei a Amanda o que saying Om Shanti ao invés de falar Om Shanti 3 vezes, and make them será que Bhumi poderia cantar? experience. Aí eles poderiam fazer com que eles tenham alguma experiência. Someone was giving the Hoje alguém estava dando feedback de que said many words quando ela cantou, muitos cantaram, mas haviam crianças e todos so quiet. ficaram tão tranquilos, em silêncio. Before starting Então, anything, antes de começar qualquer coisa, through your thoughts, através de seus pensamentos, suas vibrações, first you create the atmosphere. primeiro cria a So it's like atmosfera. awakening the souls. É como despertar as almas para ouvir o que você vai falar. So charity, Então, caridade, and when Baba says that quando o Baba diz, charity at this time, Baba diz que quando você faz caridade, nessa época você vai se tornar uma alma caridosa para sempre. so then I start thinking Então, eu comecei a pensar que confluence age, na idade da confluência, charitable soul, quando eu sou uma alma caridosa, usando meus pensamentos e meu tempo, always thinking about bringing sempre some pensando em trazer algum benefício à alma. charities is from soul to soul. Então, caridade é algo de alma para alma. Donation can be Doação pode ser, we call ou contribuições, nós chamamos, something material. é algo material, Whenever you have to mas put something in Baba's house, quando
quer que botamos algo na bandara de Baba, lembre-se de Baba por alguns minutos, e aí quando você coloca na bandara de Baba, na caixinha, Baba, esse é o meu presente para o serviço do mundo. Somewhere take a very, very auspicious thought before you put in Baba's box. Tenha um pensamento muito auspicioso antes de colocar na bandara na caixinha de Baba. There are some, whatever old notes, currency there, they put in Baba's box. And I always try to see if I can Eu sempre vejo se eu posso colocar as novas moedas, não as velhas. Alguém pode pensar, para que diferença faz eu botar uma moeda velha ou colocar uma moeda nova, uma cédula nova? Quer você ofereça Bog, ou compre as coisas do Bog, que é algo que eu acho muito, muito importante. Para que todos pensem em oferecer Bog. Então, tudo está sob o que chamamos de ato de caridade, porque quando eu ofereço o Bog, o que vem para mim são as bênçãos de Baba. O que mais eu posso ganhar no oferecer? São bênçãos. Então, nós deveríamos manter a meta de que tudo deveria ser do melhor que oferecemos, tudo o que oferecemos para Deus seja do melhor. Não importa, não faz diferença para ele, mas ao meu respeito. E não que eu esteja esperando retorno, mas o meu amor por Baba. Mas há o meu amor por Baba. Então, nos tornamos caridosos para sempre. E para isso, nós temos que pensar, especialmente quando eu dizia sobre oferecer, essa é uma das maiores caridades. Doação. Tantas coisas vêm quando nós doamos, há impostos, taxas. Eu sempre digo que quando quer que você ofereça Bog, você não coloca um cheque, você bota dinheiro para que as frutas, as flores, tudo. Porque quando você compra Bog, você não paga em cheque, certo? Algumas perguntas podem surgir, mas eu estou pensando sobre caridade. Ajudar as almas a aumentar o ânimo, entusiasmo ou coragem. Como os passageiros vão no local de peregrinação, quando quer que encontramos quando quer que encontramos alguém que não está cansado, não pode andar, e nós damos uma mão e falamos algumas palavras de encorajamento, então vem uma força e ele começa a continuar na peregrinação para alcançar o destino. Isso é caridade. Então, dessa maneira, como Baba dizia, renuncie o respeito temporário, perecível. Tem que haver o reconhecimento da alma. Reconhecimento e consideração, isso são desejos muito normais, mas, na verdade, Baba fazia muitos testes para ver se você é abalado, tem pensamentos inúteis. E aí Baba não dava atenção suficiente para alguém. Baba ama todos. O que Baba está dizendo é: nunca tenha esse pensamento, permaneça estável no seu autorrespeito. As pessoas perdem autorrespeito muito rapidamente e começam a ter pensamentos inúteis para si mesmos. Nem para os outros, para si mesmos. Eu acho que não sou digno, ninguém gosta de mim, o que é que eu faço? Está errado, eu sou sempre assim. Ninguém disse isso. Mas você continua a dizer para você mesmo.
não é uma bênção, certo? Para si mesmo. É falta de autorrespeito. Então, Baba diz, permaneça humilde e continue a dar respeito a outros. Alguém pode dizer, eu fiz isso minha vida toda, o que é que eu ganhei? Baba está olhando você. As nossas contas estão com Baba, não com alguém mais. Então, você não para de fazer isso. Essa forma de doar ou de dar, torna-se uma forma de receber. Dar respeito a outros significa colocá-los à frente e trazer a eles ânimo e entusiasmo. Quais vibrações, quais pensamentos, quais palavras podem aumentar o ânimo e entusiasmo dos outros? Quando você dá a eles o tesouro de ânimo e entusiasmo, felicidade, cooperação, você torna-se uma alma caridosa para sempre. Você precisa de alguma coisa e alguém aparece na sua frente. A primeira coisa que você diz, oh Deus, a ajuda chegou, esse anjo está aqui. A cooperação chega na hora certa. Na hora que algo é necessário, aquilo torna-se uma caridade. O ato torna-se uma caridade. Alguém pode dizer, eu vou vir quando tiver tempo. Alguém pode dizer, você precisa agora, então eu vou. Ou aparece, mesmo se você não saiba, mesmo que você não conheça aquela pessoa. Eu noto isso tantas vezes, estava parada, esperando, e eu passo, para onde ir, o que fazer. E alguém mais chega. Então, o que está no seu coração? Então, bênçãos. Então, é um aspecto muito sutil esse da caridade. Doação, contribuição é algo grosseiro. É muito importante, porque nós criamos a fortuna, mas ter o título de uma alma caridosa, para isso você tem que ver aqueles momentos quando a alma precisa de ajuda. Sem qualquer razão, como hoje eu chamei alguém, liguei para alguém, estava conversando, a minha força voltou, meu entusiasmo, essa ligação me tornou forte. Eu não tive pensamento nenhum, mas por a alma estava passando por alguma confusão, a alma não estava fisicamente forte, ou por qualquer razão. Então, a caridade é servir, mas servir no tipo de preencher as necessidades dos outros, não o que eu quero, não o que eu preciso, mas o que as outras almas precisam. Se aquilo é preenchido, então automaticamente Baba diz que você vai receber cooperação de todos. Então, de alguma forma, nós temos que mudar nossa consciência e a atitude para o serviço, para tomar conta da yagya. Quando esse nível for mais para cima, então automaticamente as almas vão ficar fortes, vão sentir o puxão, a atmosfera vai mudar, então o serviço de uma forma muito bonita vai expandir. Então, ter autorrespeito, dar respeito a todos, ajudar as almas a aumentar seu ânimo e entusiasmo. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Boa noite a todos. Bem-vinda de volta.
Obrigada. I loved what you were just sharing about. Eu adorei o que você estava falando sobre caridade, que é tão sutil, ela é tão sutil. One of the things, Uma you das shared coisas que about você compartilhou has to foi be a shift de que deveria haver uma mudança na forma como nós servimos. I was thinking, like, how Pensava do you sobre change? Like, como one é of que the você things you were vê. saying was, Uma das coisas que você falava era it's like que the telephone se, call you se just alguém made, or need something, precisa, someone ou, appears. Um, ou how a do ligação que you você fez, ou se keep você the precisa de alguma coisa, alguém vem, como é que você right mantém when you aquilo? need Como é que something, eu, just appear? você precisa de alguma coisa e eu simplesmente apareço? See, what is important O que é in importante our awareness, é a mudança da nossa consciência. automatically Automaticamente, então, shift in service, haverá you know. a mudança no servir. We had one night, there was only one night anyway. Só havia uma noite lá na Inglaterra, We então want to invite 30, 40 pensamos em convidar 30, 40 instrumentos to principais. have conversations. Tivemos uma conversa coração a coração. Então, Came that uma das perguntas veio foi a de que thought will come at the right time, the way o you pensamento tem que vir na forma certa, como você vai fazer aquilo. Então, a questão toda da caridade é que So we were agora talking about Dadi Gulzar. estávamos falando sobre a de Guzar, She então, was very quiet. que ela era muito tranquila, muito So Brother Bridgman said, tranquila. Então, notice lot. nós também notamos, Bridgemore falou que nós notamos também que havia um encontro de 3 horas, e vocês sabem que Dadi Guzar podia ouvir por 3 horas, sem falar nada, sem falar uma palavra, e nós não podemos, porque Jump with the idea, oh, nós, I have something nós, to say, I have nós entramos naquela de eu tenho coisa para falar, eu tenho coisa para falar, mas ela, program de happened, qualquer forma, o programa de Baba estava acontecendo, então good, o everything plano was estava muito bom, então it was the power also of Dadi Gulzar. foi o poder também de Dadi Guzar. Silence and Significa que o silêncio dela doing some kind of work on estava those fazendo algum tipo de trabalho naqueles no encontro, e aqueles também estavam sendo servidos in the meeting. de planejar o que quer que fosse no encontro. Então, agora é a hora We have to, for de ourselves, nós temos que, para nós mesmos, come into entrar mais a fundo, entrar mais mais introspecção, in our tudo drishti, in our no nosso attitude, drishti, na nossa atitude, words, even when na, we speak, mesmo nas nossas palavras, quando nós falamos, they will e touch aí more. isso vai tocar mais. Então, eu acho que isso é o que significa Silence not as not thinking, because mais silêncio, não no sentido de não pensar, but no mas after, before, or não nos before, pensamentos de antes ou depois. Esses são pensamentos inúteis. silence. Então, eu acho que esse poder do silêncio, o poder dos pensamentos elevados, To Baba's home, qualquer um que venha na casa de Baba, que saia pleno, cheio, should feel that deveria the sorrow has been sentir que a tristeza foi removida. Qualquer um que venha à casa de Baba deveria ser capaz de experimentar poder, pensamentos elevados, certo? Não que, oh, quantos vieram, oh, esse aqui não veio. Às vezes, nós entramos muito nas coisas físicas, nos aspectos físicos, mas se somos sutis, então as vibrações e os poderes definitivamente vão fazer com que as almas venham. So this whole idea of Então, essa ideia da caridade é de alma para alma. first time I'm hearing it, and Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo isso e eu estou pensando nisso, naquilo que você estava falando, que even to have this very high mesmo vision for ter souls, essa visão elevada para as almas, isso também seria caridade, certo? helping them to have zeal and Ajudá-los a ter ânimo e entusiasmo, like we say, ou someone is in the low energy or very alguém está na energia baixa ou bem para there baixo, is some soul who algumas requires almas que respect, you know, realmente requerem respeito, não sentem que são respeitadas, e aí você diz que, mas eu não posso, internamente seria artificial, mesmo se você, Baba disse outro dia, 2 dias atrás, que mesmo se você descrever a especialidade deles, aquilo vai inspirar
mais entusiasmo. E aquilo é caridade. Increasing their zeal and enthusiasm. Aumentar o ânimo e entusiasmo de alguém, dando respeito, é um ato de caridade. Instead of saying, Ao invés de dizer, oh, esse aqui é sempre assim, oh, but to maintain those mas feelings and manter aqueles sentimentos puros e respeito pelos outros. kind of strength and cooperation. Isso dá força e cooperação. Então, uma das coisas que você estava dizendo é que nós perdemos respeito por nós mesmos muito facilmente. A caridade começa em casa. Primeiro, temos que respeitar nós mesmos. Você quer falar mais sobre isso? Como é que nós perdemos autorrespeito tão facilmente? O seu nome não é mencionado, você não teve reconhecimento, ou o seu assento não estava reservado, quaisquer coisinhas que acontecem. E aí você começa a pensar, oh, por que não para mim? Será que eu não sou digno? Você começa meio que a pensar sobre si mesmo e ninguém está falando nada que você não é digno. Eu ouço tantas almas e elas, se algo acontece, elas continuam falando sobre si mesmas. Eu digo, por que você não abençoa a si mesmo ao invés de sim, talvez eu não seja bom. Então, e eles fazem por 5 a 10 minutos consigo mesmos. Eles ficam falando, mas por eu estar por perto, eu vejo. Então, ela não está abençoando a si mesma. É baixa autoestima. Você deveria ser respeitável e ter autorrespeito. Eu acho que a forma como o Baba olha para mim, eu sempre vejo isso. Eu sempre vejo a forma como o Baba olha para mim. Baba tem respeito por todos. Nós sabemos como olhar para nós mesmos, mas realmente nos ver como Baba nos vê, isso deveria ser o maior ato de caridade para todos. Nos ver como Baba nos vê. Ver os outros como Baba vê. Mas como é que sabemos como Baba vê os outros? Então, na Idade da Confluência, nós somos Brahmas, nós somos anjos, estamos nos tornando divindades. Então, a visão de Baba está no nosso estágio de perfeição. Baba nunca olha. Baba sempre olha para a alma como cheia, não vazia. Então, nós também, se olharmos dessa forma, isso vai estimular aquele respeito. Então, agora estávamos fazendo uma revisão de Muli. Uma das perguntas que surgiu foi: esse é o 84º ou é o primeiro nascimento? É combinado. Nós estamos em transição do último para o primeiro. Então, eu acho que você vai... Eu chamo de um nascimento de transição, do 84º para o primeiro. As duas experiências estão acertando um acerto das últimas contas kármicas. E primeiro, porque não só a fruição vai vir na Idade do Ouro, mas a experiência de Jivan Mukti vai vir agora. Então, se você realmente olhar quanto estamos em Jivan Mukti, porque as nossas escravidões são muito pequenas e sutis agora. Nós meio que saímos de todas as escravidões agora. Então, seja a família, seja a sociedade, sistemas e costumes, tantas escravidões. Então, isso é Jivan Mukti. Nós chamamos de primeiro e último, a transição entre o primeiro e o último. Fisicamente é o 84º, mas espiritualmente, na Idade de Ouro será o primeiro nascimento, mas estamos experimentando o primeiro nascimento aqui também. Essa é uma forma muito legal de ver isso. Então, fisicamente é o 84º, mas há um primeiro nascimento sutil. Eu não vou ficar pronto para a Idade do Ouro, na Idade do Ouro.
eu tenho que ficar pronto na idade da confluência para a idade do ouro. Então, o quanto eu estiver pronto, ou cultivando os sanskaras da idade do ouro, nossa natureza, nossos sanskaras, esse tanto nós estaremos no nosso primeiro nascimento. E às vezes você olha para o passado e vê o mundo, olha, vê o mundo, vê os outros, você não se conecta com nada daquilo. Então, So everything is new. tudo é novo, tudo é único, tudo é diferente. Everything very clean, very pure. A extensão da pureza que nós olhamos, nossa honestidade, nossa verdade. Nós somos tão honestos por tudo. Então, isso é Jivanmukti. É tal bênção, Didi. É uma bênção que nós temos Baba, é uma bênção que nós temos uns com os outros. Eu não sei o que é melhor, ter Baba ou ter os outros, é tal bênção. Tantas virtudes. E também o lugar que nós vivemos e fazemos serviço são puros, são tão sagrados. Se você vê, maravilhosamente é tão limpo, tão clean, tão limpo, divino, tão puro, mas por nós vivermos, às vezes, vivemos esse lugar, não sentimos às vezes. Nós ficamos acostumados a isso, não é, Didi? Na Inglaterra, qual foi o que você levou espiritualmente de estar lá por um dia e meio, 2 dias você teve lá? What did you take away? To be available, to be present. Estar disponível, estar presente com a família e celebrar, isso é muito importante. E eu sinto que instantaneamente eu pensei, idade não estava lá. É bom que alguém estivesse lá, então. Brij Mohan Bhai também estava lá por 10 dias. Então, eu pensei que deveríamos ir, então foi de verdade tão apreciativo, foi tão verdadeiro que sentimos que foi tão bom que 36 horas ir por 36 horas para a Inglaterra, mas espiritualmente o que eu levo é sacrificar o que quer que seja na hora certa para a família. Encontrar, aproveitar a família, a felicidade da família, mas também, depois de dar de Junk, eu sinto que eu preciso dar apoio onde quer que eu vá, mesmo que haja, às vezes, limites físicos, mas também, às vezes, estar lá espiritualmente. Eu adorei o que Manda Bem estava compartilhando, que você tem todas as qualidades de todas as almas ancestrais. Quando os ancestrais estão conosco, então, eles devem estar trabalhando. Isso é o que eu sinto. E quando eu estava oferecendo o Bhog, Idade estava tão feliz em me ver lá. Do contrário, estaremos apenas falando de idade, mas não foi, mas eu senti todos estavam felizes de que eu decidi ir. Tudo foi tão lindo, tão bem feito tudo. Achadiri, muito obrigada, bem-vinda de volta. Ok, Shanti. Om Shanti Vyakti Parivar. Thank you, Om Didi. Shanti Vyakti Parivar. Obrigado, Didi Shunamben. Então, bem-vindos ao Vyakti Journey, compartilhar dos ancestrais. Versões elevadas de Deus. Minha forma é limpa e pura. Eu sou um ponto de luz.
Então eu vejo a luz com esses olhos. आंखों से मैं लाइट को देखती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा Eu vejo o ponto de जिनका luz, मूल स्वरूप सभी का cuja forma verdadeira é luz, como um resultado da atitude, visão e ações, कीर्ति कर्म serão श्रेष्ठ हो elevados. जाएगी। Como resultado, a atitude, visão e ações serão elevados. Essa é a reflexão da alma. कहते हैं इस चिंतन में रहेगा जो Aquele que se estabiliza nessa reflexão nunca vai se preocupar com nada. Preocupações lhe tornam doentes, वो lhes tornam बिगाड़ कर doentes. देती है। कई समस्याएं ऐसी है घेर Certas कर situações vêm às pessoas e as pessoas tornam-se subservientes, ficam fracas. दास बन जाता है। Então, निर्बल introversão é a fundação de todas as virtudes. अंतर्मुखता जो है सभी गुणों का फाउंडेशन है। तो हम आज से प्रण Então, a करें partir de hoje, nós prometemos योग किया por que deveríamos nos preocupar. Nós tivemos yoga por uma semana. Nós estávamos introvertidos. हर बात अंतर्मुख Aquele que é introvertido vai अंदर की बात levar tudo internamente. Assim como a pessoa constrói seu lar, अपना मकान quando ele constrói internamente, ele pensa, लेकिन अंदर में समझे ah, ये घर जो है de quem é esse lar que eu estou construído? Ele pensa internamente. किसका बनाया Quando alguém está construindo um prédio, ou uma casa, né? Um lar. बाबा को बिठाना É, है घर में Baba, nós temos que ter Baba aqui. धाम है Assim como o nosso lar é o mundo das almas, no mundo das almas, Baba reside, nós também residimos और पवित्र आत्मा onde as almas puras residem. इस घर में भी हम Nesse lar também, as almas पवित्र que lá residem vão permanecer puras e Baba बाबा को कमरे está में com भी os filhos. बाबा को भी रखेंगे साथ बच्चों के साथ बाबा है ऐसे ना होवे उसमें अपनी Não आसक्ति deveríamos ter esse tipo de apego que essa é minha casa ये बच्चों को ये e vou dar कमरा esse दूंगा, esse इस quarto बच्ची para को os meus ये filhos, दूंगा। vou dar isso para os meus filhos. उस संस्कार से बाहर मुक्ता की Alguns संस्कार constroem uma से casa com os sanskaras da extroversão. मकान बनाता है Então você não ficará livre da तो escravidão do कर्म karma. बंधन टूटेगा नहीं जो करता है देहधारी को याद करके करता है Se alguém desempenha um ato lembrando-se de um ser corpóreo, é Shiv Baba, aquele que liberta da escravidão do karma. इस समय विश्व बदलनी है Essa é a época बदलेंगे que o mundo tem que se transformar. स्मृतियां Se बदलनी nós, o चाहिए mundo vai se transformar se nós nos transformamos. Então, nossos pensamentos, consciência deveriam mudar agora. नहीं होगी Não deveríamos ter nenhum pensamento por seres corpóreos. Isso é por Baba. Então, nós começaremos a mudar internamente. Seremos livres das nossas escravidões de karma. कोई भी कर्म करते हैं Quaisquer ações que desempenhemos, nosso pensamento e consciência deveriam estar ligados com o Pai ilimitado, o lar ilimitado e em direção ao reino. बेहद घर के तरफ बेहद राजधानी के तरफ जुड़ी रहे तभी बदल सकती है Só assim podemos nos transformar. E para isso precisamos de introversão. Essa é uma questão de ser introvertido, de não ser extrovertido. É por isso que Baba diz, você precisa de contemplação, ficar solitário, sozinho, reflexão. O tempo está chegando ao fim. Se você não se tornar introvertido agora, quem vai se tornar? Nós temos que desaparecer desse mundo velho. Não, nós não vemos enquanto vemos. Não deveríamos ser visíveis aos outros também. Significa que esse corpo é visível, mas se estamos no estágio de consciência de alma, se formos para o escritório, ficamos com a família, quer hajam filhos ou maridos, quer as pessoas estejam no escritório, à nossa volta, eles não podem ver nosso corpo. Se nós somos o corpo, quem é que pode ver nosso corpo? Não está na minha consciência.
é a luz que está na minha consciência. Deveríamos praticar isso para que nem eu experimente o corpo, nem que os outros experimentem isso. É por isso que é dito, testes virão. No final, Baba diz que pessoas vão ficar descontroladas. Os vícios serão tão prevalentes que, quando as facilidades dos vícios são inventadas, a TVs, filmes, novelas, comida, bebidas, tudo isso são vícios. Isso ataca o intelecto de tal modo que as pessoas não verão o dia e a noite, ou não vão ver o homem e a mulher sob a influência desses vícios. Os vícios vão atacá-los de tal forma que eles se tornarão seus escravos, escravos dos vícios, se eles permanecerem na extroversão. As situações vão piorar. Não é que nós nos sentamos em yoga e terminamos os vícios, que nós vamos acabar com os vícios em nossas famílias, mas as pessoas que estão queimando nos vícios vão aumentar as ações pecaminosas. Elas virão atrás de nós, Shaktis, também. A mãe, a menina, o irmão que estiver na consciência de corpo, eles se tornarão vítimas dos vícios. Os vícios também são tão poderosos. Rava não é menor. Rava não vai ser queimado no final. E nós temos que incinerá-lo com o poder do yoga. É por isso que há o nosso memorial dos demônios indo atrás das Shaktis. Eles se tornaram cegos por luxúria. É por isso que nós temos que ser muito cuidadosos. Então agora Mulis Avyakts a partir de 69, falando com o coração de um anjo. Ano de revisão 1971. – 29 de abril de 71. Esse grupo é serviçal de qualquer modo. O que é que vocês têm que se tornar agora? Assim como vocês são serviçais, da mesma maneira, vocês agora têm que preencher-se com o sentimento de ser Trikaudashi enquanto fazendo serviço. E, em segundo lugar, vocês têm que se preencher com a essência da espiritualidade. Apenas assim, todas as três coisas vêm juntas: serviço, sentido e essência. Essência é muito sutil, então, juntamente com ser serviçal, ao estar preenchido com a essência da espiritualidade e o sentido de ser Trikaudashi, você se tornará bem-sucedido. Então, verifique em que extensão cada um de vocês preencheu-se com sentido e essência. Agora é a hora disso. Assim como vocês fazem preparativos 2 horas antes de ir para um salão de exames, uma sala de exames, então a hora de se preparar para ir para aquele salão de exame é agora. A vocês foi falado que, juntamente com vocês serem vistos como Brahma Kumaris, vocês também são vistas como Tapasvi Kumars. Vocês absorveram a espiritualidade nos seus olhos e no seu rosto, para que, assim que vocês voltem para casa, vocês sejam vistos como alokik, singulares e amados por todos, não apenas
Não apenas aqueles que vieram para o Bhakti, mas todos que vêm para Madhuban também especialmente têm esse Dharna. O Bhakti foi um sucesso, vocês estão contentes com a velocidade do estudo deles? Vocês estão contentes com o seu próprio esforço de acordo com o estudo do Bhakti? Não resta alguma coisa, não há nada restando agora. Mas será que vai haver algo restando mais tarde? Algo faltando mais tarde? Todos estão olhando para os métodos, para a sua própria salvação, para a sua própria segurança. Eles pensam que se algo acontece, é isso que eles deveriam fazer. Entretanto, vocês então desenvolvem fraqueza naquilo. Portanto, nem sequer pensem dessa maneira, mas pensem que vocês nunca falharão. Vocês têm que garantir agora e pelo futuro, por nascimento após nascimento, você nunca cairá. Isso é chamado de passar por completo. A especialidade dos Kumars é que eles são capazes de fazer o que quer que eles queiram. Eles definitivamente têm essa força de vontade. Mas vocês precisam dessa força de vontade para ser capazes de, a cada segundo e a cada pensamento. Tudo é entregue aos filhos. As pessoas querem o que quer que eles tenham. Têm força pelo que é que eles tenham. Então, todos vocês estão criando herdeiros, assim como se tornando herdeiros. Assim como vai haver força de vontade por tudo mais, então vocês também precisam de força de vontade para ter tudo. Vocês têm que se preencher com isso antes de irem. O que é que vocês vão receber tudo? O que é que vocês vão ser quando receberem tudo? Completamente livres de apego. Quando vocês terminarem todo o apego, vocês se tornam livres de todas as escravidões. Apenas aqueles que são livres das escravidões podem estar absortos no yoga e liberação em vida. Vocês entendem? Qual tesouro da idade da confluência vocês têm consigo mesmos agora? Baba deu a vocês o tesouro do conhecimento, mas qual tesouro próprio vocês têm? Assim como o Baba preenche a vontade a força do tempo dele e pensamento dele, da mesma maneira, você tem que preencher a força da sua consciência. Assim como você é capaz de obter o que quer que você queira de uma forma física, a partir de força física, na mesma maneira, você deve ser capaz de receber. A base para a aquisição completa nessa época da idade da confluência e da consciência elevada é lembrança. Isso é o seu tesouro. Você tem que ter força nisso. Você vai embora daqui tendo força nisso completamente ou você vai manter um pouco de dinheiro no seu bolso por fora? Você não guardou alguma coisa escondida num cantinho para um momento de necessidade, guardou? O seu bolso está completamente vazio? Om Shanti.